Vamos falar da vitória do Santos, 1 São Paulo 0 no clássico que aconteceu na Vila Belmiro. Agora, já em casa, vamos falar certinho o que aconteceu, uma análise um pouco mais completa, né? Para quem acompanhou, soltei um vídeo depois da partida, mas obviamente que a gente esquece, né, de alguns pontos. Mas agora que já estou em casa, revi alguns lances, vamos algumas opiniões mais completas, né, do que foi esse Santos e São Paulo. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários também. Mas antes da gente analisar alguns jogadores, o jeito que o Santos jogou contra o São Paulo, vamos à tabela de classificação, porque o Santos subiu algumas posições, está em 8º lugar com 33 pontos. O São Paulo, por exemplo, com a derrota, está na 12ª colocação com 29 pontos. E o próximo confronto do Santos é contra o Cuiabá. Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos. Então, Santos vai jogar com o Cuiabá fora de casa, tá bom? Mais um resultado importante, principalmente para o Santos, espantando, né, a cada rodada que vai passando a questão de rebaixamento. Eu sei que tem alguns torcedores, né, que ainda estão fazendo conta para 45, 46 pontos. Eu estou um pouco mais otimista, eu já estou pensando que, dependendo do que acontecer nas competições de mata-mata, pode abrir um G8, um G9 e o Santos conseguir uma vaga numa pré-Libertadores. Então, acho que esse que vai ser o campeonato do Santos, principalmente porque tem alguns times que estão na parte de cima que estão tropeçando. E o Santos tem, né, uma sequência de jogos contra Cuiabá, contra Goiás, contra Ceará, que quem sabe pode aproveitar para fazer seus pontinhos, tá bom? Mas vamos comentar então dessa vitória do Santos. Quem acompanhou o vídeo que eu lancei logo depois da partida, né, eu andando na rua e tal, falando, eu disse o seguinte, que foi um jogo muito mais importante pelo resultado do que a atuação em si. Ou também não, né? Até pensando aqui, a questão da atuação foi uma estratégia do Lisca. A estratégia funcionou. É do meu agrado? Não, porque eu acho que você fica muito exposto e se o São Paulo tivesse acertado ali uma bola sequer, teria empatado, poderia ter virado o jogo. Então, eu acho que o estilo de jogo do Lisca deixa o Santos, de uma certa forma, exposto, porque se o adversário acerta ali, complicado, né? São Paulo, no segundo tempo, foi que teve o controle do jogo. No primeiro tempo, o Santos estava mais confortável. No segundo, o Santos e o João Paulo, principalmente, né, tiveram mais trabalho aí. Mas só para a gente repassar aqui algumas estatísticas que mostram, né, como que foi esse clássico: 29% da posse de bola para o Santos e 71% para a equipe do São Paulo. Isso aí meio que a gente já sabia que aconteceria, né? O time do Rogério Ceni é sempre um time que gosta de ficar com a posse de bola, trocando bastante os passes. Inclusive, na entrevista coletiva, o Rogério Ceni reclamou que os passes que o São Paulo estava trocando foram passes mais lentos, né? Que de uma certa forma não conseguiu furar tanto assim o setor de marcação da equipe santista. Mas foi um São Paulo que ficou mais com a posse de bola. Em relação a chutes, 13 do Santos contra 18 do São Paulo. Então não foi uma distância tão grande assim. O São Paulo, obviamente, teve mais chutes, mas se a gente for considerar principalmente a posse de bola do Santos, eu acho que foi um número razoável aí de finalizações pelo jeito que o Santos jogou, né? Pela proposta que o Santos jogou de entrar com uma linha mais baixa, deixar o São Paulo ficar com a bola e apostar no contra-ataque. Claramente foi esse o esquema de jogo do Lisca, principalmente com dois jogadores, tanto na direita como na esquerda, de muita velocidade, que é o Soteldo e o Lucas Braga, principalmente o Soteldo, que as principais ações ofensivas do Santos saíram do pé do nosso camisa 10. Mas, falando em relação ao jogo do Santos, né, eu acho que ficou bem nítido que os principais jogadores, com exceção do Soteldo, os principais jogadores que, ao meu ver, se destacaram foram do setor defensivo. Então, os zagueiros do Santos foram bem. O João Paulo, juntamente com o Soteldo, foram os dois melhores. Né? Rodrigo Fernandes, gostei do Rodrigo Fernandes. Eu acho que o único que acabou destoando no setor defensivo do Santos foi o Madison.
Maddison não ajudou de forma ofensiva, não conseguia acertar cruzamento. Teve um lance que tinha um jogador do São Paulo, ele consegue acertar nesse jogador do São Paulo, não conseguiu também defensivamente tão bem assim. A gente pode até falar que foi por conta também do estilo de jogo do São Paulo, que sempre tinha alguém do São Paulo sobrando, né, quando o São Paulo estava atacando. Mas, por exemplo, o Felipe Jonathan, acho que fez uma partida boa. Gostei do Felipe Jonathan. Mas vamos a jogador, que eu acho que a gente consegue detalhar melhor o que foi cada jogador, tá bom? Começando pelo João Paulo, como eu disse, para mim, juntamente com o Soteldo, o melhor em campo, defesas incríveis, defesas de reflexo, né, que ao vivo é impressionante, quando você olha o replay, mais impressionante ainda. Então, muito bem, João Paulo, né? Muito bom ter o João Paulo com a gente. Maddison, como eu disse, não conseguiu acertar cruzamento, deixou espaço para o time do São Paulo. Precisa testar o Natan. Natan vai ser o rei da lateral direita do Santos? Vai ser um cara que é muito melhor que o Maddison? Não sei. A gente só vai saber testando. Né? É o que eu sempre falo. Se ele conseguir ser pior que o Maddison, aí você volta com o Maddison. Mas, pô, o cara foi contratado. O Santos fez toda uma engenharia financeira para conseguir a contratação do Natan. Coloca para jogar. Né? É o que eu sempre falo. Ah, mas o Natan pode ser que não esteja treinando bem, mas jogo é jogo, treino é treino. Não adianta você se matar no treino e quando você joga, não produz nada, né? Em relação aos zagueiros, né? Depois a gente fala do Felipe Jonathan. Zagueiros, o Michael foi bem, principalmente no jogo aéreo. Gosto bastante do Michael, cresce em jogo assim. Só uma consideração, né? No primeiro tempo, ele acaba errando ali e acaba o jogador do São Paulo partindo completamente livre para o ataque, mas o jogador do São Paulo tomou uma decisão errada, né? Chutou de uma forma um pouco precoce e acabou errando, mas só considerando, né, o Michael teve esse errinho aí, mas de resto foi um jogo bem seguro do Michael, que agora é o capitão do Santos, né? Ganhou a abraçadeira que era do João Paulo. Bauerman, para mim, foi o melhor, muito bem o Bauerman, muito bem no jogo aéreo, muito bem também por baixo, né? Chegando sempre junto, se antecipando aos atacantes são paulinos, então gostei muito do Bauerman. Não é à toa que o Santos tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, porque os dois estão jogando muita bola. Felipe Jonathan, gostei, né? Fez um jogo bom, e o Felipe Jonathan é aquilo que eu venho comentando. Não sei o que aconteceu, mas ele tá mais confiante. Não sei se foi a chegada do Lisca, que é um treinador que, né, lançou ele praticamente lá no Ceará. Não sei se foram algumas propostas que chegaram, né, do Fernebá e tal, que aumentaram a confiança do Felipe Jonathan, mas ele fez um bom jogo. Defensivamente foi bem, tirou algumas bolas ali, alguns desarmes e já ligava contra-ataque, deu passes para frente, não ficou tocando de lado, que era uma coisa que a gente sempre pega no pé do Felipe Jonathan. Então foi um jogador bem objetivo nessa partida contra o São Paulo, gostei bastante. Rodrigo Fernandes, para mim, foi o cara que mais tentava marcar, né? O Santos, como eu disse, estava com uma linha muito baixa, estava deixando o São Paulo jogar de uma certa forma mais confortável, mas o Rodrigo Fernandes, eu estava na Vila Belmiro, né, como eu disse, e era engraçado até, porque às vezes ele estava marcando um jogador, aí ele via que tinha um jogador de São Paulo que deveria estar marcado e não estava, ele largava o jogador dele e ia marcar. Né? E teve um lance também que ele consegue roubar a bola do jogador de São Paulo e já arma um contra-ataque, tudo isso limpo, sem falta, sem nada. Então, um jogador que eu falo, 6 milhões é muito pouco para o Rodrigo Fernandes, tem que comprar para ontem. Tá jogando muita bola, ajudando tanto na marcação e também às vezes consegue algum passe, né, para deixar algum jogador do Santos muito bem condicionado a quem sabe fazer uma jogada de perigo. Carabarral, uma grande expectativa, né? Uma grande expectativa em cima dele, só que eu achei que ele foi discreto. Não sei se foi o estilo de jogo, né? Porque o São Paulo com muita posse de bola, o Santos com 21% da posse de bola. O Carabarral é um jogador mais de organização, é um jogador que vai tentar criar mais, né, as oportunidades ofensivas. E o Carabarral mais ficou correndo atrás da bola, né? De ofensivo mesmo, de criação, a gente pouco observou. Né? E de marcação, pelo menos nesse primeiro jogo contra o São Paulo, a gente viu que não é a dele. Então, aquela ideia de colocar o Carabarral de segundo volante no lugar do Zanocelo, não sei se cola, né? Porque pelo menos nesse jogo contra o São Paulo, não é a dele a marcação.
né? Não é a dele a marcação. Em relação ao Zanocelo, mais uma vez, fez uma partida muito ruim. E igual a gente falou do Felipe Jonathan, que tá com uma confiança nitidamente lá em cima, o Zanocelo tá com a confiança lá embaixo. Ele é aquele jogador que tenta fazer o toque burocrático, passa de lado, não tenta ousar, né, dar uma enfiada de bola, não tá ajudando na criação. Defensivamente também, aquela marcação que não é, sabe, efetiva. Então, Zanocelo não tá bem. Não tá bem. Eu acho que ele é até um jogador que às vezes tenta se esforçar e tal, mas às vezes só isso no futebol não basta, né? Não basta. Tá sem confiança nitidamente. Soteldo foi o melhor jogador do Santos ao lado do João Paulo. As principais jogadas ofensivas do time do Santos saíram do pé do Soteldo, inclusive, né? O cruzamento que ele deu para o Lucas Braga, e era uma coisa que a gente falou, né, bastante aqui no canal em relação ao Soteldo, que ele é esse jogador que dá bastante assistência. Na primeira passagem dele pelo Santos, ele fez 20 gols e 17 assistências. Então, ele é um jogador que tem essa característica, né? Então, pode ajudar bastante o time do Santos nessa questão de criação de jogadas. Jogou muito o Soteldo, muito. E, de uma certa forma, é uma boa notícia, porque às vezes o jogador, mesmo que já tenha passado, né, pelo clube e depois volta, às vezes demora um pouquinho, né? Ainda mais o Soteldo, que não estava bem no México, era reserva, aguentou aí o primeiro e segundo tempo. Então, muito bem o Soteldo, muito bem mesmo, né? E os comentários de quem estava acompanhando a partida era aquele comentário de, cara, como o Soteldo faz diferença, né? Nítido a diferença que ele faz. Lucas Braga fez um bom jogo, viu? Por incrível que pareça, ali pela direita, me arrisco até a dizer que ele fez jogos melhores por ali na direita do que na esquerda. Gostei, é um jogador que ajudou na recomposição. Tem até um lance que o João Paulo ele fica muito bravo com o Ângelo, mas muito bravo com o Ângelo, que o Ângelo não recompôs, e aí teve um buraco que o São Paulo quase fez um gol, que o João Paulo teve que fazer uma defesa, mas o João Paulo ele ficou louco com o Ângelo, louco. E talvez isso explique, né? Talvez isso explique o porquê que o Ângelo ainda não é titular do time do Santos. Eu, Nájila, sempre falo, gostaria que o meu ataque fosse Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. Mas é o que eu sempre falo, eu entendo o porquê o Lucas Braga é titular, porque taticamente ele ajuda mais, principalmente nessa questão de recomposição. E também o Lucas Braga fez o gol muito bem posicionado, enfim, foi um bom jogo do Lucas Braga. Marcos Leonardo não foi tão bem assim, né? Teve uma certa dificuldade ali com o Miranda marcando muito bem, o Marcos Leonardo, os dois brigando ali, né, pela bola, brigando no bom sentido, brigando ali, né, por conta do jogo, mas o Marcos Leonardo acabou meio que em desvantagem, né, em relação ao Miranda. Mas o Marcos Leonardo deu um baita de um lançamento para o Soteldo, um baita de um lançamento, uma visão muito boa, né, da jogada em si. Então, teve uma participação direta no gol, né? Então, a gente dá uma passadinha de pano aí para o Marcos Leonardo, mas poderia ter, quem sabe, né, ganhar algumas bolas ali do Miranda e tal. Teve algumas chances também, algumas tomadas de decisão ali que ele poderia, quem sabe, até mesmo ter feito mais gols aí no clássico. Lucas Barbosa, né? Agora vamos para quem entrou. Lucas Barbosa não foi bem. Não foi bem, errou muito, estava fora do timing, tanto na questão ofensiva como na questão defensiva. Perdeu um gol na cara. Não sei se ainda merece tantas chances, tá? Não sei se merece tantas chances. O Ângelo não fez tanta coisa também na partida, também a mesma coisa do Carabarral. Não sei se o estilo de jogo, né, que o São Paulo mais estava atacando o Santos, não deu tantas oportunidades assim, mas o Ângelo foi bem discreto. O Ângelo não fez muita coisa no jogo, não, né? Não foi tão acionado assim, vamos colocar. Camacho e Luiz Felipe também acho que não tiveram tempo, né, para mostrar. Acho que foi aquela substituição para ganhar tempo e tal, mas acho que tiveram tempo. Não tem o que falar do Luiz Felipe e do Camacho. Não tem o que falar, nem positivo nem negativo. O Luiz Felipe, inclusive, na coletiva, o Lisca fala, né, que deveria ter colocado o Luiz Felipe antes para tentar numericamente igualar o time do São Paulo ali, que o São Paulo, como eu disse, estava atacando e sempre tinha alguém ali na sobra do time do São Paulo.
E isso, principalmente no segundo tempo, deu um certo trabalho aí pro time do Santos. Agora, falando sobre o Bruno Oliveira, tá? Uma explicação do Lisca. O Lisca até falou que vai pedir para a assessoria do Santos divulgar, porque deu o que falar, né? A gente até falou, pô, o Lisca de novo não vai relacionar o Bruninho, e ele disse que para o jogo do América foi de fato opção técnica não ter levado o Bruninho, só que para esse jogo contra o São Paulo, o Bruninho até teria uma chance de ser relacionado, só que ele disse que o Bruno Oliveira tirou o dente, né, o siso, e ele não conseguiu se recuperar, né, sentindo dores e tal, então ele ficou de fora por conta disso. Mas fica aqui o registro, e acho que é bom também, né, a assessoria sempre passar, porque daí a gente corneta com razão ou entende, né, o porquê que o jogador tá fora. É sempre bom a gente comentar com informação precisa. E para o próximo jogo, o Marcos Leonardo tomou o terceiro cartão amarelo, então tá fora. Provavelmente teremos Brian Angulo titular contra a equipe do Cuiabá. Jogo domingo também, fora de casa. Então, basicamente isso. Acho que a gente fez uma análise mais completa, né? Fiz um vídeo bem rapidinho ali na saída da Vila Belmiro. Estava mais preocupada com não ser atropelada enquanto eu gravava. Inclusive, grande abraço, né, para os rapazes que eu encontrei, que participaram ali do vídeo. Bem legal a participação de vocês. É isso. Agora falei. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida entre Santos e São Paulo. Um resumo: o resultado foi melhor do que a atuação. A meu gosto, eu gosto de um Santos que incomode mais o adversário na Vila Belmiro. Que o Santos propõe o jogo na Vila Belmiro e não São Paulo, não qualquer outro clube, tá bom? Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Grande abraço para vocês e a gente